Fala pessoal, professor João Gabriel aqui para resolver o desafio diário. Então, é um processo um pouquinho complexo, esse aqui, tem bastante cálculo e então vamos lá. Primeiro, o tema é o do raio-x. Eu consigo ver que a torre e o rei estão alinhados e essa torre está solta, não tem ninguém que a defende. Então, se eu tivesse uma torre aqui e o rei estivesse nessa casa, eu poderia facilmente dar o cheque, o rei sairia e eu ganharia aquela torre. Se minha torre estivesse aqui, seria mate em 1, né? Então, uma possibilidade seria eu trazer a torre para cá, o rei vir para cá, e esse processo todo que eu falei aconteceria. Claro que o adversário não é obrigado a jogar o rei em E1. Ele pode simplesmente, depois desse lance aqui, trazer o rei para cá e impedir que a minha torre venha. Porém, eu tenho que ver uma coisa. Essa partida ela está ganha com 3 pontos de vantagem, segundo o computador, porque tem uma sequência tática aqui bem forçante que vai trazer ganho de material. Se não existisse, com certeza estaria completamente perdido para as negras, porque brancas têm uma qualidade a mais, uma torre e eu tenho um bispo. Sobre estrutura de peões, brancas têm todos os peões saudáveis. Nós temos aqui dois pares de peões dobrados, o que é muito ruim, e também 3 ilhas de peões, 1, 2, 3. Já o adversário tem 1 e 2 ilhas de peões, certo? Então, estrategicamente está perdido. Então, qual é a sequência milagrosa? Essa sequência começa quando eu entendo que esses peões aqui, mais o meu bispo e a torre combinados, podem causar algum lance forçado. E sempre lembrando que essa torre está solta lá no fundo e o rei está na mesma fileira que ela. E a minha torre pode ter acesso por alguma dessas duas colunas. Pensando nisso, nesse raio-x, no final do processo, em que eu posso colocar a minha torre aqui com cheque, o rei vai sair para algum lugar sem conseguir defender e eu vou capturar essa torre. Esse é o ponto principal. Só que eu não consigo vir por aqui. Se desse, seria bom, mas quando eu fizer esse lance, o adversário pode responder assim. Então, onde que tem a sequência mais forçante? Vem com essa ruptura de F4. Então, esse peão aqui rompendo a cadeia é o lance mais forte da posição, porque é uma ruptura, porque eu estou atacando outro peão e estou rompendo essa cadeia para poder abrir mais a coluna e fazer minha torre ter mais acesso. E nessa situação aqui, esse lance chega com muito mais força porque a torre do adversário está em E3. Então o meu peão ataca a torre e o peão dele ao mesmo tempo, o que faz com que a ruptura seja mais forte. E ele é obrigado a responder esse meu lance. Ou tirando a torre para uma dessas duas casas, ou tomando o peão. No caso, tomar é o melhor lance. Mas o que aconteceria se o adversário mexesse a torre para uma dessas duas casas? Bem, se o adversário mexer para cá, já tem sequência de mate forçado, porque ele vai estar bloqueando o próprio rei, que quase não tem casas. E o bispo vem com cheque, o rei tem que vir para cá de maneira forçada, e agora o rei está oficialmente todo preso. E basta essa torre chegar aqui que vai ser mate. E não tem nada que ele possa fazer para impedir as negras de trazerem a torre aqui. O máximo que dá para fazer é dar cheque, sacrificando a torre e nada mais. Então esse mate aqui vai ser forçado. Se o adversário colocar a torre aqui, é muito complexo, tem muitas possibilidades. Porém, uma delas seria dar o cheque aqui com o bispo. Se o adversário vier para cá, vai acontecer o mesmo processo dele tomar mate com o
o rei preso. Só que nessa situação ele vai poder sacrificar a torre e o bispo vai retomar o peão e ele não vai conseguir tomar mate. A diferença é essa, mas sacrificando a torre pelo peão ele vai ficar perdido. Não vai conseguir mais vencer mesmo tendo estrutura melhor, porque vai ter uma peça ali inteira a menos. Então, desse cheque aqui, o adversário não pode vir para cá, certo? Então, ele vai precisar vir para essa casa. E ele ainda continua se mantendo na mesma linha da torre, que está solta. Só que aqui, eu posso fazer esse rei se afastar ainda mais dessa casa, da proteção dessas casas. E nessa situação, eu posso fazer um espeto e atacar as duas torres. Aqui ele não consegue mais se manter com o material. Se ele tirar a torre, o bispo vai tomar. Se ele sair com a torre para cá, que é a única casa que a torre pode ir, é essa ou essa. Então, se sair para cá, perde a torre. Se sair para cá, o peão toma. E se tomar o peão, eu posso cravar essa torre e ganhá-la inteira. E a partida fica muito ganha. Então, a importância de afastar o rei com esses dois cheques, tanto de bispo quanto de torre, é justamente para que depois desse espeto, o adversário fique sem opção de ter onde ir. O rei tirou essa casa da torre. As torres não conseguem mais se defender, não conseguem defender uma a outra. Beleza, então essas são as possibilidades. E o melhor lance que o adversário tem não é aqui, com certeza, ele vai perder uma torre inteira. Não é aqui, porque senão ele vai tomar mate forçado. Então a sequência principal é capturar o peão. Porém, aqui ficou bem claro que eu consigo fazer o raio-x. Então, com o bispo cheque, a torre tira essas casas. O rei também não tem essa casa, ele é obrigado a vir para E1 e, finalmente, eu aplico o meu raio-x. E é isso, gente. Muito obrigado.